primeiro deles, eu tive oportunidade de ser eleito hoje presidente da comissão especial designada pelo presidente Sarney para analisar as propostas da comissão de juristas presidida pelo ministro Herman Benjamin para atualização do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à regulamentação do comércio eletrônico e da proteção ao superendividamento e do acesso à justiça. Fui eleito presidente na companhia do senador Paulo Bauer como vice-presidente e designei o senador Ricardo Ferraço como relator. Tenho certeza que, pela qualidade dos membros daquela comissão, e Vossa Excelência faz parte dela, nós teremos a garantia que faremos atualização no Código de Defesa do Consumidor no sentido para ampliar os direitos do consumidor, jamais para retroceder nos direitos do consumidor, já que o nosso Código de Defesa do Consumidor foi uma grande conquista da sociedade brasileira, reconhecida internacionalmente. E quero, inclusive, aqui cumprimentar a comissão de juristas, na pessoa do ministro Herman Benjamin, pelo excepcional trabalho apresentado a esta Casa. Importante registrar que, quando o Código de Defesa do Consumidor foi aprovado há 22 anos atrás, nós não tínhamos o comércio eletrônico, nós não tínhamos acesso à internet, e hoje o comércio eletrônico já movimenta algo em torno de 37 bilhões de reais por ano, e nós temos que dar tranquilidade, segurança jurídica para todos que compram, consomem através do comércio eletrônico. E, por outro lado, também o desenvolvimento da economia, o fato de 30 milhões de brasileiros terem ingressado na classe média, terem melhorado de vida, e as políticas do governo de acesso ao crédito, de oferta de crédito, que trouxeram resultados positivos, mas também trazem uma preocupação muito grande, que é com o aumento do superendividamento e, portanto, a proteção ao superendividamento com regras claras, objetivas, evitando que o consumidor seja ludibriado pela falsa propaganda, de extrema importância para atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, faço esse registro agradecendo a confiança de todos os membros daquela comissão que me elegeram hoje presidente, mas também registrando a nossa expectativa de trabalharmos de forma produtiva no sentido de ampliarmos os direitos do consumidor. Também quero registrar que acabamos de realizar uma audiência pública da maior qualidade, extremamente significativa e proveitosa para mim, porque sou relator de um projeto de lei do Senado que regulamenta a realização de concursos públicos no Brasil. Inclusive, nós tivemos, com grande destaque noticiado pela imprensa local, a Câmara Legislativa do Distrito Federal regulamentando os concursos públicos no âmbito do Distrito Federal, a partir de iniciativa, de um projeto de iniciativa do Executivo, mas temos que render homenagens a quem levantou, em primeiro lugar, essa bandeira no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi o deputado Chico Leite. Portanto, o projeto, inclusive, praticamente baseado em pressupostos que apresentados inicialmente pelo deputado Chico Leite. Mas tivemos uma audiência pública, agora há pouco, com a participação do senhor William Douglas, magistrado e membro do Conselho Editorial da editora Ímpetus, do senhor Augusto Belo de Souza Neto, que é consultor do Senado e é presidente da Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Concurseiros, ANDACOM, do senhor Vicente Paulo, presidente do Ponto dos Concursos, do senhor Alexandre Ribeiro Mota, diretor-geral da Escola de Administração Fazendária, ESAF, e do senhor Ricardo Carmona, diretor-geral do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, CESP, da Universidade de Brasília. Registro a importância disso porque nós tivemos uma grande conquista na Constituição de 1988, que foi a introdução do concurso público como instrumento de acesso ao serviço público, de seleção dos melhores quadros para compor a administração pública e garantindo a democratização do acesso ao serviço público brasileiro. No entanto, nós não temos regras claras até hoje que possam dar transparência, possam garantir isonomia e possam garantir justiça e segurança jurídica a todos aqueles que buscam ingresso no serviço público através de um concurso público. E temos alguns temas que foram recorrentes
nas preocupações que são recorrentes na preocupação das pessoas que fazem concurso público, que participam de concursos públicos, e nós não poderíamos oferecer o nosso parecer a esse projeto de lei, é muito provável que apresentemos um substitutivo, sem ouvir as entidades realizadoras de concurso, como o CESP, sem ouvir as entidades representativas dos chamados concurseiros, aquelas pessoas que participam de concurso, e todas as partes interessadas, como também o diretor da ESAF. Alguns temas que são de preocupação permanente e recorrente dos concurseiros: editais sem a devida publicidade, publicação só no Diário Oficial ou com prazo exíguo para inscrição, regras para os editais ambíguas, discriminação de candidatos em virtude de idade, sexo, estado civil e outros critérios injustificados, restrições a candidatos residentes em estados ou municípios diversos daquele no qual será realizado o concurso. Exemplo, inscrições somente de forma pessoal, dificultando a inscrição de candidatos residentes em outros estados, abertura de concursos tão somente para o chamado cadastro de reserva ou com oferta simbólica e irrisória de vagas, quando existente vários cargos ou empregos vagos no órgão ou entidade. Quero registrar que eu já tinha um projeto nesse sentido, proibindo a realização de concursos para cadastro de reserva, e dizer que isso é realmente uma unanimidade, que é um absurdo. Inclusive o CESP hoje já se recusa a realizar concursos para o cadastro de reserva, mas também é uma preocupação da realização de concursos com pouquíssimas vagas, com vagas irrelevantes, quando se sabe que aquele órgão ou entidade tem um número maior de vagas, mas não revela quando da realização do lançamento do edital. Realização de concursos públicos sem que nenhum candidato seja nomeado. Também apresentei um projeto nesse sentido, obrigando que os candidatos aprovados em concurso público, aquelas vagas destinadas, fossem totalmente preenchidas, aliás, como é jurisprudência hoje na Justiça Superior Brasileira. Taxas de inscrição exorbitantes e dificuldades operacionais ou exigências infundadas no ato da inscrição, ausência de indicação de bibliografia, não aceitação da opinião de autores consagrados na área ou, quando indicada, correção de prova orientada por bibliografia diversa da indicada no edital, mudança de datas e horários do concurso em cima da hora, muitas vezes impedindo ou dificultando ao extremo a realização das provas pelo candidato de outro estado ou município que não consegue refazer a tempo seu planejamento de deslocamento pelo território nacional, quebra de sigilo das provas ou venda de gabaritos, não possibilidade de recurso de provas discursivas e orais ou exigências de que esses recursos sejam entregues pessoalmente, não sendo possível sua realização pela internet ou pelo correio, locais de prova pouco acessíveis aos candidatos ou em péssimas condições, conteúdo das provas não previsto no edital ou sem relação com as atribuições do cargo. Me referi outro dia a uma prova aqui do próprio Senado, em que procurava saber o nome da amante de um ex-presidente americano. Questões objetivas com mais de uma ou nenhuma alternativa correta, questões mal redigidas com consequente ambiguidade de interpretação, cobrança na prova de posições doutrinárias minoritárias ou entendimentos judiciais distoantes da jurisprudência dominante, prazo exíguo para recursos, ausência de motivação dos indeferimentos de recursos ou utilização de respostas padronizadas de forma vaga, ambígua e lacônica, não comunicação por correio ou e-mail dos candidatos aprovados quanto à sua nomeação, especialmente quando passado um longo período de tempo da homologação do concurso, pontuação de títulos segundo critérios que ferem impessoalidade ou com peso excessivo em relação às provas, anulação de concursos, provas ou questões sem qualquer justificativa e omissão do Poder Judiciário em decidir causas que envolvam concursos públicos, sob a alegação sumária de que se trata de mérito administrativo, privativo da banca examinadora, com nítida negativa de prestação jurisdicional ao cidadão. É claro que esses pontos, todos eles foram abordados, muitos deles nós não tivemos consenso, há opiniões divergentes entre os convidados, mas todos eles trouxeram posições que certamente vão contribuir muito para a nossa reflexão e para a formulação do nosso relatório e do nosso voto.
O fato é que esta é uma questão de extrema importância, de extrema relevância. A pessoa, quando se inscreve no concurso público, está fazendo um investimento para a sua vida, está fazendo uma opção profissional, ele dedica recursos para isso, não apenas para a inscrição, mas para a sua preparação, ele se matricula, ele tem que comprar livros, ele está investindo tempo para aquilo, são horas que ele está deixando de estar com sua família ou em outros afazeres para se dedicar à sua formação, buscando o objetivo. Portanto, essas regras são muito claras. E uma outra questão, algumas questões foram consensuais, como, por exemplo, a necessidade do fim da realização de concursos para cadastro de reserva, a necessidade de nomeação de todas as vagas previstas durante a validade do concurso, a necessidade de ter um prazo de pelo menos 90 dias entre o edital e a realização da obra do concurso, para que o concursado possa o interessado possa se preparar adequadamente para aquele concurso, enfim, e uma série de outras questões também importantes, mas que não cabe relatar aqui neste momento. Quero registrar também uma colocação com a qual concordo do diretor-geral da Escola de Administração Fazendária, da ESAF, o senhor Alexandre, que ressaltou a importância, após a seleção para o concurso público, de formação do servidor público. O servidor público, ele ocupa não apenas um cargo, um emprego, mas ele cumpre uma missão de bem servir a sociedade brasileira e, portanto, além dos conhecimentos técnicos, além da capacidade intelectual necessária para ser selecionado num concurso público, é importante que ele demonstre ou construa outras aptidões que lhe permitam servir bem à sociedade brasileira. O fato é que, se investirmos numa melhor qualidade dos concursos públicos brasileiros, se investirmos numa melhor seleção para ingresso dos servidores públicos no serviço público brasileiro, quem vai ganhar com isso é o conjunto da sociedade brasileira. Daí a importância desse tema, para o qual me dedicarei com o melhor dos meus esforços para que possa apresentar brevemente na Comissão de Constituição e Justiça um relatório e um voto à altura das expectativas da população brasileira e das necessidades do serviço público brasileiro. Eram esses os registros, senhor presidente, que gostaria de fazer nesse início de tarde de hoje. Muito obrigado.